Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar sobre uma palavrinha, sobre a palavra sobre temor ou temer. Eu quero dizer, irmãos, que temer é um verbo transitivo direto ou indireto. Sentir medo, recear, preocupar-se. E temor é um substantivo masculino, sentido de respeito e reverência. A palavra do Senhor em Deuteronômio 5:29, quem dera eles tivessem sempre no coração disposição para temer e obedecer a todos os meus mandamentos. Enquanto o Salmo 111, versículo número 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, e ele será louvado para sempre. Eu quero dizer que essas palavras temer e temor aparecem, irmãos, 365 vezes na palavra de Deus, na Bíblia. O medo é gerado muitas vezes, irmãos, por causa de traumas, que são feridas na alma. A cada vez que você é colocado em uma situação semelhante àquela em que você ficou traumatizado, você relembra aquele fato e o seu cérebro provoca reações em sua emoção ou até mesmo em seu corpo, calafrios, mal-estar. Ter medo, irmãos, é bem diferente de ter temor ao Senhor. Temer ao Senhor é respeitá-lo e reverenciá-lo, reconhecendo a sua grandeza e santidade. Provérbios 14:2. Quer dizer que o temor a Deus não é medo que faz fugir dele. É antes respeito, amor, obediência e adoração a ele. Sempre que agimos por medo, não agimos com a fé, pois o medo nos faz ver os obstáculos ao invés da vitória. A fé no Senhor Jesus é totalmente, irmãos, oposta ao medo, pois traz à existência aquilo que não existe. Hebreus 11:1. Para compreendermos mais sobre o medo e a fé, iremos refletir, irmãos, sobre a história de Gideão, que está relatada na palavra do Senhor na Bíblia, nos capítulos 6 e 7 do livro de Juízes. Eu quero dizer para os irmãos que o povo de Israel havia pecado contra Deus, e por isso ele permitiu que o povo de Midian, os midianitas, o dominasse por 7 anos, para se esconder dos midianitas. Os israelitas ficavam em cavernas e em lugares seguros nas montanhas. Sempre que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto para atacá-los, destruindo toda a colheita e não deixando sequer uma ovelha, uma vaca ou um jumento para eles viverem. Juízes 6:1-4. Imagine, irmãos, na situação dos israelitas durante 7 anos da sua vida, todo o seu trabalho para sobreviver é destruído. Eles já não aguentavam mais e lembravam-se do Senhor para pedir socorro naquela situação. Então Deus enviou um profeta para lembrar os israelitas do pecado que haviam cometido. Eles adoravam outros deuses, os deuses dos amorreus, e esqueceram do verdadeiro Deus que os tirou da terra do Egito e os livrou dos inimigos que habitavam na terra em que eles estavam. Eu quero dizer, louvado seja o nome do Senhor, que Deus escolhe Gideão. Deus chama Gideão para livrar Israel, irmãos. Após isso, Deus manda um anjo chamar um homem para liderar a batalha contra os midianitas, nada mais menos que Gideão, Juízes 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer, o seu filho. Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Pense um pouco, Deus poderia eliminar, irmãos, os inimigos de Israel sem qualquer intervenção humana. Porém, Deus, ele não age assim. Ele espera que haja pessoas que creiam nele e estejam dispostas a servi-lo. Gideão estava mais ou menos disposto, pois o medo não o permitia se dispor e não o deixava crer. No versículo 11, irmãos, é possível observar que Gideão, ele estava escondido, o que nos permite compreender que ele também tinha medo dos midianitas chegarem e destruírem tudo de novo. Afinal, irmãos, foram 7 anos assim. Então Gideão ouve o anjo do Senhor lhe dizer: homem, você é corajoso e o Senhor está com você. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Essa afirmação do anjo, irmãos, parece até irônica, pois que homem corajoso era aquele que estava se escondendo? Talvez Gideão
realmente fosse corajoso, mas todos aqueles anos sofrendo com a opressão dos medianitas o deixaram extremamente covarde, duvidando do que o anjo havia lhe dito. Mas duvidando, Gideão respondeu demonstrando a sua incredulidade e a sua insatisfação com Deus. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos medianitas? Quer dizer que mesmo tendo ouvido seus pais e as vós contarem todas as maravilhas que Deus havia operado em favor dos israelitas, Gideão não acreditava em Deus. Não é assim que nós fazemos quando algo parece estar errado. Não acusamos Deus de nos abandonar. Porém, irmãos, Deus nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Ele espera somente que nós peçamos socorro a Ele, creiamos nele, temos confiança nele, depositamos a nossa confiança nele e estejamos dispostos a servi-lo. Ouvindo a insatisfação de Gideão, Deus ordena que ele livre o povo de Israel dos midianitas, mas Gideão responde com um certo complexo de inferioridade. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá, Gideão. E Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Porém o Senhor disse a Gideão que estaria com ele para ferir aos midianitas como se fosse um único homem. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Você pode estar pensando que após ouvir Deus, Gideão certamente faria o que ele disse. Você faria? Você fez? Gideão precisava ver, irmãos, para crer. Não é fé, isso é medo. O próprio medo de Gideão não lhe permitia ver a vitória sobre os midianitas. Tentando se livrar do medo, Gideão pediu um sinal ao Senhor. Está lá em Juízes 6, 17 e 18. Gideão respondeu: se tu estás comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que está falando. E por favor, não vás embora até que eu traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Então Gideão cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento com mais ou menos 10 quilos de farinha. Isso, irmãos, nos permite entender que ele demorou um pouco até voltar. Talvez, irmãos, ele estivesse esperando que o anjo do Senhor não estivesse mais lá. Assim ele estaria livre de ter que batalhar contra os medianitas. Olha que palavra! Quando Gideão voltou, irmãos, o anjo do Senhor ainda estava lá e queimou a carne e o pão que ele havia levado. Após isso, o anjo desapareceu e Gideão compreendeu que era realmente o anjo do Senhor. Com isso ele temeu, achando que morreria, mas o Senhor lhe disse: não temas. Será que ainda havia motivos para Gideão duvidar? Para provar a fé de Gideão, Deus lhe dá uma tarefa para derrubar o altar de Baal e construir um altar a ele no lugar. Então Gideão chamou 10 empregados e fez o que o Senhor havia dito. Porém, por causa do seu medo, não fez isso durante o dia, mas sim durante a noite. Ele ainda tinha medo de simplesmente ouvir a direção de Deus e agir. Eu quero dizer, irmãos, que passado algum tempo, todos os midianitas, os amalequitas e os povos dos desertos se juntaram e atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então todos os medianitas, está lá em Juízes 6:33. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão e este convocou os abiesitas para se ajuntarem a ele. Gideão viu que estava se aproximando o tempo para a batalha e novamente duvidou do que Deus já lhe havia dito. Com isso pediu a Deus um outro sinal, dizendo que colocaria um pouco de lã no lugar onde estava malhando o trigo. E se de manhã somente a lã estivesse molhada e tudo ao redor estivesse seco, ele estaria certo de que seria usado por Deus para libertar Israel. Juízes 6:37. Levantando de manhã, Gideão viu que Deus havia cumprido o seu pedido. Porém, ele duvidou de novo e pediu a Deus o contrário, que somente a lã ficasse seca e tudo em volta ficasse molhado. Então Deus fez novamente o que Gideão havia pedido sem
com a sua incredulidade. Após tantos sinais, Gideão deveria estar pronto. Então Deus permitiu que Gideão colocasse sua fé em prática. Gideão se levantou de madrugada e acampou com todo o povo, junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial estava ao norte, perto do Monte Moré. Medroso, bem medroso ele estava. Eu quero dizer para os irmãos que Arode significa temor. Todo o povo que estava com Gideão, irmãos, totalizava 32 mil homens. Era muita gente. Porém, o exército dos midianitas e amalequitas era muito maior. Por isso os israelitas o temiam. Porém, Deus disse a Gideão que havia muita gente com ele e ordenou que ele dissesse ao povo para os covardes irem embora. Como podemos ler no versículo 3, 22 mil homens voltaram para suas casas por serem covardes. Os covardes eram aqueles, irmãos, que tinham falta de fé no Senhor e era indispensável excluí-los para não influenciarem negativamente na moral dos combatentes. Em Deuteronômio 28 diz que o Senhor orientou o povo sobre as leis da guerra. E continuaram os oficiais a falar ao povo dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não derreta com o seu coração. Mesmo com 10 mil homens, disse Gideão, que ainda era muita gente. Deus falou para Gideão que com 10 mil homens ainda era muita gente, e ordenou que mandasse todos os 10 mil homens beber água, a fim de separar os que iriam para a guerra e os que deveriam voltar. O Senhor disse a Gideão que aqueles que levassem a água até a boca com a mão iriam para a guerra, mas os que se ajoelhassem para beber deveriam voltar para suas casas. Imagine-se na situação de Gideão. Ele sabia que o exército inimigo, irmãos, era muito grande. Literalmente eles tinham 32 mil homens, depois passou a ter 10 mil, e agora o Senhor queria reduzir mais. Porém ele não esperava que reduzisse tanto dos 10 mil que beberam as águas, porque somente 300 levaram a água até a boca com a mão. Então disse Deus a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhe dareis vitórias sobre os midianitas. Louvado seja o nome do Senhor. Juízes 7, do 4 ao 7. Durante a noite, Deus disse para Gideão atacar os midianitas, pois já havia dado a vitória a ele. Porém, disse ainda que se ele ainda tivesse com medo, deveria descer ao acampamento dos midianitas para ouvir o que eles estavam dizendo por lá. Mesmo com todos os sinais anteriores, Gideão, irmãos, ainda estava com medo. Então chamou seu servo Pura e foi ao acampamento dos midianitas. Está lá em Juízes 7, do 9 ao 11. Você pode se perguntar, como que Gideão desceu até o acampamento inimigo e as pessoas não o reconheceram? A resposta é simples, irmãos. Está no versículo 12. A palavra de Deus diz que o exército inimigo tinha tantas pessoas que não dava para contar, pois o número era como a areia da praia. Pergunto, você conhece todas as pessoas da sua cidade? Você conheceria dizer se uma determinada pessoa é da sua cidade ou não? Entra no meio de 5 mil pessoas, pelo menos. Eu acredito que não. Quando Gideão chegou com seu servo ao acampamento dos medianitas, ouviu um homem contar um sonho a um amigo. E o amigo respondeu interpretando que o sonho se referia à vitória de Gideão. É impressionante como Deus nos ama, mesmo em nossa falta de fé. Somente após esse sinal é que Gideão passou a crer que Deus daria vitória a ele. Então voltou para o acampamento e promoveu o ataque. Deus deu a estratégia mais improvável ao pequeno exército de Gideão. Cada um dos 300 homens tinha uma trombeta e um jarro de barro com uma tocha. Vencer aquele enorme exército dos midianitas seria um completo exército de fé total em Deus. Gideão disse ao povo que todos os homens deveriam tocar as trombetas e quebrar os jarros quando ele fizesse o sinal, e assim foi. Todos tocaram as trombetas e quebraram jarros ao redor do arraial dos midianitas, gerando um barulho imenso, irmão, de forma que parte dos midianitas e amalequitas se assustaram e fugiram, e outros mataram uns aos outros por acharem que eram seus inimigos. Está lá em Juízes 7, 15 e 25. Deus é maravilhoso. Você já imaginou no lugar de Gideão 7 anos de sofrimento que geraram um medo muito grande? Depois um chamado de Deus para vencer o medo, ele liderar o povo contra o grande exército inimigo. Que transformação, que palavra!
Podemos aprender lições maravilhosas com Deus por meio dos fatos que ocorreram na vida de Gideão. O medo nos impede de ver a vitória. O medo é totalmente contrário à fé. Quando Deus disser para ir, não se preocupe. Apenas creia, pois a vitória, irmão, já foi dada a você. Faça tudo o que foi possível a você e creia totalmente no impossível que Deus vai fazer. Deus não faz nada sem um propósito, irmãos. Creia, não temas. Toma posse dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor.